Amado, está friozinho, mas não vamos deixar isso atrapalhar o que Deus tem para você hoje e para mim. Sabe, hoje é noite de decisão. Algumas pessoas precisam tomar decisão por Jesus hoje. Algumas pessoas estão andando longe ainda do caminho de Deus, com medo de se envolver com Ele. E eu quero dizer para você, depois que a gente vê esse vídeo, que é só um teatro na verdade, mas que foi... Eles tentaram dizer, ou tentaram mostrar aquilo que aconteceu de verdade com Jesus, morrendo por nós. Sabe que eu não sei como você suporta ficar sem convidá-lo para ser o seu Salvador e Senhor. Eu não sei ainda porque você resiste tanto não entender, não se entregar para Ele. Eu não estou dizendo todos, porque quase a maioria aqui, 100%, quase a maioria, ou melhor ainda, a maioria e quase 100% das pessoas aqui já se entregaram para Jesus como Senhor, deram sua vida para Ele e convidaram Ele para ser Senhor e Salvador da sua vida. Mas estou dizendo para aquele que está em cima do muro ainda e que tem dificuldade de se envolver com o Pai. Eu quero dizer para você, está perdendo tempo, porque o seu Deus e o meu Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão poderoso, e Ele é tão amado. Ele ama profundamente a sua vida. Ele ama você. Pastor, eu não sinto esse amor. Não sinto esse amor, porque eu acho que eu não mereço, eu peco tanto, eu faço tanto. E é esse sentimento que eu sinto desde hoje de manhã, no culto da manhã e agora também. É como se você quisesse ser mais justo do que Deus. Não dá, irmão. Mais justo do que Deus não dá. A gente quer ser perfeito. Você tem que lutar sim, todos os dias para melhorar. Você tem que lutar sim, todos os dias para fazer a vontade de Deus e obedecer. Mas tem gente tão decepcionada consigo mesmo, que às vezes fecha a porta porque Deus quer fazer no seu coração. Em nome de Jesus, hoje o Senhor te diz: olha, eu estou do lado de fora, querendo entrar, deixa que eu entre, deixa que eu cure as suas mágoas e as suas tristezas, e até te livre desse perfeccionismo doido que você tem, mostrando para você que Ele ama profundamente a sua vida, que Ele quer se envolver com você, apesar das suas fraquezas. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Aleluia. Gostaria de que você lesse junto comigo uma passagem que vai clarear muito a sua mente e a minha mente nessa noite. Já meditamos nela de manhã. 1 Pedro 2, versículo 9, e diz assim: 1 Pedro: Vocês, povo que estão aqui em Votorantim, sentados aqui, que amam Jesus e se entregaram para Ele. Quantos já fizeram isso? Levante a mão. Ele chama você de... Vocês, porém, são geração eleita. Vocês são sacerdote real, sacerdócio real. Você faz parte da nação santa. Você é um povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você estava nas trevas, eu estava nas trevas, estávamos na mão de Satanás. Nós não fazíamos tanta coisa errada, mas estávamos longe de Deus, apesar de gostar de Deus. Mas Ele não era o Senhor da minha vida, então. Aí o que aconteceu? Ele me achou ali,
transformou minha vida ali. Eu encontrei Jesus e desejei a presença dele, assim como você. E ele nos transportou das mãos de Satanás, do reino das trevas, para o reino da sua luz. E hoje nós estamos aqui com toda a nação santa, melhor ainda, com parte da nação santa que existe no mundo. Você faz parte da nação santa, do povo escolhido, e além de tudo, do sacerdócio real, da geração eleita e do povo exclusivo, ou melhor ainda, povo peculiar de Deus. Você não é qualquer um, você é uma pessoa muito amada de Deus. Eu tenho certeza que você, quando anda por aí, as pessoas sabem que você é diferente, porque há algo de diferente na sua vida. A luz do Espírito Santo brilha em você, com certeza. Ah, pastor, eu sou tão fraquinho. Não importa, irmão, quem está dentro de você é muito forte. Esse sim é muito forte. Ele é todo poderoso, e é nele que nós nos alegramos hoje. Obrigado, linda. É nele que nos alegramos hoje. E hoje eu gostaria de contar para vocês uma história que começou lá atrás, quando ele sonhou em fazer o mundo. Ele sonhou em fazer um povo escolhido, onde ele pudesse repartir o coração dele, o amor dele com essas pessoas. E aí ele colocou aqui na terra Adão e Eva. E todas as tardes ele conversava com Adão e Eva. E ele vinha e se relacionava no sentido de conversar, de bater papo, de falar. O que você fez hoje, Adão? E Adão falava, é isso aqui, aquilo lá, tal, lá. E eles tinham comunhão, conversavam face a face, e não tinham medo de Deus. Ali começou a humanidade, o povo em que ele tinha escolhido para poder repartir todo o amor que ele tem, e até ter comunhão conosco. E aí, como acontece muitas vezes, infelizmente o homem e a mulher decepcionaram o Senhor Jesus, ou melhor ainda, nosso Deus, que tinha um propósito maravilhoso para o ser humano, ter um povo totalmente santificado, que vivesse para Ele. Mas o homem pecou, a mulher pecou, e foram destituídos da glória de Deus. Mesmo assim, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse assim, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ele deu essa ordem, e apesar daquele povo estar começando só com aqueles dois, Deus deu a eles essa autoridade de ser fecundo, de multiplicar, de encher a terra e de sujeitar a terra. Por isso, o dia que o homem e a mulher erraram e pecaram, essa ordem ainda, e essa bênção continuou ainda na raça humana. Apesar de eles terem sido destituídos da presença de Deus, eles ainda continuaram aqui na terra. Eles eram os filhos amados de Deus, mas a partir de então, preferiram o pecado, e ali eles tiveram que sair da terra, daquele lugar abençoado onde Deus tinha feito, onde Deus tinha plantado um grande jardim no Éden. Mas como Deus tem um propósito, sempre tem um propósito, Ele tem um propósito. Muita gente fala de propósitos hoje em dia, propósito, destino. Eu gosto de explicar um pouco mais fácil. Ele tinha um motivo de ter feito a humanidade. Ele queria repartir o coração dele com a humanidade, repartir o amor dele com você e comigo. Mas infelizmente, que coisa, essa tendência humana da gente querer sair da presença de Deus. Aí Deus falou, tudo bem, eu vou começar agora com Abraão e Sara. E foi lá. Ou melhor ainda, depois de Noé, que terminou com a raça humana, começou novamente uma nação. Mas depois veio Abraão e Sara.
E ele começou chamando aquele homem, o pai da fé, o patriarca, que começou o povo judeu, um povo que Deus queria escolher com um propósito. E qual era o propósito? Para servi-lo, amá-lo, onde ele pudesse repartir o coração dele com eles. Ele deu esse privilégio para aquele povo. Mas infelizmente, mais uma vez, o ser humano muitas vezes escolhe a sujeira, escolhe o pecado, em vez de escolher a presença de Deus. E eles foram atrás de outros deuses, apesar de Deus ter mostrado quanto Ele é poderoso, tirando da terra do Egito, fazendo maravilhas no meio deles. O coração humano é um coração que pende para o pecado, por isso você precisa se encher de Deus, e eu também. Mesmo assim, Deus não esqueceu do propósito que tinha na terra. Agora Ele falou: vou enviar o meu filho amado, o meu único filho, primogênito. A eles vão ouvir. E Jesus veio e teve que morrer na cruz para salvar você e a mim. E todos quantos o receberam, Ele deu a oportunidade, deu a graça de poderem ser chamados filhos do Deus Altíssimo, filhos de Deus. Mesmo assim, muitos ainda se decepcionam a Deus, querendo ir atrás de outros deuses. Você que está aqui essa noite, não deixa o seu coração ficar dividido. O coração dividido não vai nem para um lado nem para o outro. Sabe quando você quer falar um negócio e vem outra coisa na cabeça, você fica com duas coisas, fala: espera aí, eu preciso falar duas coisas, você acaba esquecendo as duas coisas. Às vezes você vai falar uma e esquece a outra, e você fica perdido, confuso, porque você fica sem direção. O homem que tem um ânimo dobre, que quer dizer um coração dividido, ele não permanece. Por isso, quanto mais você puder, saia das dúvidas e venha para a fé, e busque a Deus, e se encha do Espírito Santo, porque esse mundo passa. Só que o coração do homem tem a tendência realmente de abandonar as coisas de Deus. Abandonamos o chamado dEle, queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer do nosso jeito, e Deus fala: não é do seu jeito, filho, é do meu jeito. Se eu pudesse, irmão, junto com você, repartir com você o que Deus pensa na Bíblia toda a essência de Deus é: se você andar comigo, eu ando com você. Filhinho, se você me obedecer e andar comigo, eu ando com você, e não só ando com você, como eu te abençoo profundamente. E além de mais, eu dou um lugar para morar eternamente comigo. Eu já até preparei lugar. Deus é lindo. Às vezes as pessoas falam assim: Deus é duro, Deus pesa a mão. Esse não é o Deus que eu acredito mais. Eu creio que sim, Deus puxa muitas vezes nossa orelha, não porque Ele é ruim, e nem porque Ele está com um chicote na mão, mas é porque Ele te ama, e quer que você participe de tudo aquilo que Ele tem para te dar, das coisas extraordinárias e maravilhosas que Ele tem para te dar e para mim. Você se lembra, amados, que tem um versículo na Bíblia que eu tenho falado esses dias, e eu quero lembrar de novo, que diz aqui em Isaías 1,19, agora eu sei que é 1,19, que diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão o melhor fruto dessa terra. Dá para você colocar na Ara? Se vocês estiverem, mais uma vez na Ara: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, aí não quero esse 19, eu quero só o 18. Não, desculpa, não quero o 20, eu quero só o 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
Um pouco antes Deus está falando que ainda que os pecados dessas pessoas sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco, porque Deus faz questão de limpar as pessoas, de lavar com o seu sangue. E Ele fala: se você simplesmente quiser vir após mim e me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. O coração de Deus, irmão, não é o coração como o nosso nosso coração é sempre um coração que tem uma tendência ao pecado, tem uma tendência à carnalidade, tem uma tendência a sair fora da presença de Deus, tem uma tendência de idolatrar outras coisas e de buscar outras coisas. Mas o coração de Deus não é assim. Ele sempre vai atrás do homem. Embora Adão e Eva tenham errado, Ele não desistiu da humanidade. Embora o povo de Abraão e de Sara tenham deixado as coisas de Deus, Deus não abandonou o seu propósito. E depois enviou o seu filho, e todos aqueles que o amaram e desejaram e convidaram para ser o salvador da sua vida, Ele nos tornou então, a partir de então, um povo peculiar dele. Não é o mundo todo que é peculiar, é você que é o povo peculiar de Deus. O mundo todo é amado por Deus, mas o povo exclusivo, o sacerdócio real, é seu. Você é muito importante. Quando você chega num lugar e tem autoridade, tem uma patente, as pessoas te respeitam. A grande verdade é que Satanás, quando vê você, ele tem que te respeitar, porque você não é qualquer um. Você é um povo exclusivo, peculiar, daquele que fez o céu e a terra. E esse Deus nos fez com um propósito de repartir o coração dele conosco, de repartir esse amor pelas pessoas que não conhecem Jesus. Ele fez esse povo e Ele desperta-nos, aviva sempre o nosso coração, para a gente não esquecer das pessoas que ainda não conhecem, porque Ele tem um céu esperando, tem um lugar preparado para todo aquele que deseja viver com Deus eternamente. Sabe, amado, quando Deus tem um propósito, olhe para mim aqui, Ele ama tanto você, e Ele me ama tanto, e Ele não quer que você se sinta assim, um mimado. Você não é um mimado. Ele só quer que você saiba o seguinte: Ele conta com você. Ele não está falando para você: eu te amo, para você não fazer nada. Não, Ele te diz: eu te amo e eu quero que você faça parte daquilo que eu tenho um propósito aqui na terra para as pessoas, e eu quero que você faça parte disso. Sabe, Ele podia contar com os anjos, mas Ele não quis. E os anjos estão bem mais preparados que a gente. É só obedecer, eles obedecem rapidamente. Enquanto Deus fala com você e você: será que é Deus falando comigo? E Ele fala a segunda vez, e você fala: será que é Deus falando comigo? Acho que é minha cabeça. E na terceira vez, Ele vem, Ele fala bem mais alto, e você fala: acho que agora é Deus falando comigo. A gente é meio lerdo para entender o que Deus quer, porque nós pensamos muito no que nós queremos e não no que Deus quer. E você vê a vida do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Porque quando a gente vê as coisas do ponto de vista de Deus, a gente vê que a morte, Huguinho, é bênção, porque é a vida eterna com Ele lá no céu. A gente detesta perder pessoas amadas, mas é o propósito de Deus, porque se não passarmos por isso, não vamos morar eternamente com Ele. E nós queremos morar eternamente com Ele, não queremos? Você não quer? Você está aí?
Amém? Ele tem um propósito com o povo dele. E o propósito simplesmente é: filho, estou te escolhendo, eu te escolho para fazer parte dos meus planos aqui na terra. E eu quero repartir com você tudo o que você precisa entender. Primeiro, eu quero que você entenda que eu tenho um grande amor por você. E quero que você entenda que eu também tenho um grande amor por aqueles que estão perdidos. Então, filho, você é o meu povo amado, meu povo particular. Eu quero que você entenda meu propósito, porque eu quero ganhar aquelas pessoas. Eu quero que você vá lá e fale de mim para elas. Mas, Senhor, manda um anjo, porque eu não sei nem falar. Mas manda outra pessoa, porque eu não sei falar direito. A gente é muito cabeça dura, irmão. Você acabou de ver Jesus morrendo na cruz por sua causa, por minha causa. Ele não titubeou, ele obedeceu. Salvou você e salvou a mim. E nós falamos quando a gente precisa falar de Jesus para alguém, a gente fala: ai, não é comigo, não, meu Deus, eu acho que não sou eu que estou ouvindo isso. Escuta, Ele te salvou, Ele me salvou, com um propósito, de você receber do amor dEle, receber da vida próspera que Ele tem, para que você saia e leve e anuncie aquele Deus poderoso que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Amados, nós temos um privilégio muito grande, de fazer parte do povo de Deus nessa terra. Você pode se sentir às vezes pequeno, desanimado, abatido, mas você é forte, porque quem mora em você é poderoso. O Espírito Santo que mora em você é poderoso. Sabe, eu queria ler uma passagem aqui, para você ver o coração de Deus. Olha o coração de Deus aqui nessa passagem de Malaquias 3. Filho, Malaquias 3, versículo 7 diz assim: desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, olha o coração de Deus, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, os seus pais fizeram errado, vocês têm a tendência ruim também, de fazer o que é errado, mas voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Não fique longe de mim, venha e me siga, e você vai perceber o que eu faço com uma pessoa que é o meu filho, que eu abençoo. E agora queremos ver no versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E olha coisa linda, irmãos, provai-me nisto, me ponham à prova, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Versículo 11 diz assim: por vossa causa eu vou repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, porque eu vou abençoar, filho, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que ele está dizendo? Filhinho, faz o que eu estou falando. Faz o que eu estou falando, filho, porque eu vou te abençoar tanto. Eu quero que você faça prova de mim. Prova de mim, o quanto eu sou o Deus presente, o quanto eu sou o Deus supridor, o quanto eu posso abençoar você. Fala, mas pastora, você está falando do dízimo nesse lugar? Olha, irmão, não estou falando de dinheiro em si, eu estou dizendo do coração
das pessoas, Deus queria o coração deles de volta, e eles não estavam obedecendo o que Deus tinha pedido para eles. E Ele fala: se você me obedecer, filho, pode fazer prova de mim, porque eu vou abrir a janela dos céus, e vou derramar tanta bênção sobre você. Sabe que eu vejo o coração de Deus querendo dar, mas dar para pessoas que realmente desejem a presença dEle, e desejem e tenham prazer em obedecê-lo. Você tem prazer em obedecer a Deus? Você tem prazer em obedecer a Deus? Mais uma vez, você tem prazer em obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida? Você consegue obedecer em todas as áreas da sua vida? Nem todos. Na verdade, a maioria não consegue em todas as áreas. Mas você quer acertar. Sua motivação é querer obedecer a Deus, querer fazer a vontade dEle, querer ouvir a voz dEle. E Ele disse: filho, o que eu quero é que você me siga. Vem para mim, porque o resto eu te dou. Queria muito que você entendesse isso, irmãos. Eu não sei, há pessoas que têm tanto medo de obedecer a Deus, de fazer o que Ele manda. Todos nós temos dificuldades em algumas áreas, mais difícil do que outras, concordam? Há pessoas que não conseguem sair da pornografia, e você está dizendo que você quer obedecer a Deus, então largue isso em nome de Jesus. Eu não sabia como os homens têm problema com essa área, mas tenho descoberto que as mulheres também têm muitos problemas com essa área. Na verdade, a gente imagina aquilo que você mais ou menos vive, e parece que na cabeça da gente não tem esse lado sujo, assim, o lado triste, que é o lado de querer ser o mais carnal possível. Amados, a Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Esse negar a si mesmo é deixar de fazer coisas que você gosta, que Deus não gosta. É dizer para você mesmo: eu não quero mais viver para mim mesmo. Ah, mas eu não faço nada de errado, eu não peco, eu não faço. E a sua boca, irmão? Sua boca, você fala mal de muita gente. Você fala mal, eu sei, porque nós somos assim, uma tendência de querer falar mal de todo mundo. Parece que a gente é mais santo que todo mundo, e é uma mentira. Você não é melhor que ninguém, e nem eu. Não julgue as pessoas, não fale mal delas. Faz parte da obediência ter um coração limpo, ter um coração puro, ter um coração que não fica vendo defeito, e se vê defeito, fala: Deus, tem misericórdia, põe a tua mão. Não fica falando: você viu o outro, né? Que a gente tem uma delícia falar novidade. Você sabe, você sabia, e Satanás aproveita, isso mesmo, fala mal, critica mesmo, porque aí eu te destruo. Uau! Até o nenê chorou, tá vendo? Até o nenê não gostou do que eu falei, quer dizer, entendeu que a coisa é séria. Amados, estou aqui para dizer para vocês que quando Deus fala sobre o dízimo aqui, sobre tudo que você tem, Ele quer não somente que você viva para Ele, sabendo que tudo é dEle. Nós acabamos de cantar: tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu destino por inteiro, tudo é teu, né, Fernanda?
Mas aí Deus fala, eu quero que você faça isso. E você fala, não, Senhor, nessa área não, por favor. Se for na área de me curar, me cura. Se for na área de me salvar, me salva. Se for na área de me abençoar emocionalmente para que eu melhore, por favor, me dá. Se for na área de me dar um casamento abençoado com um homem rico, melhor ainda, então me dá. Mas quando Deus fala, eu quero que você, como meu povo, invista e seja o financiador do meu reino nessa terra. Eu quero que você leve, ou você vá, diga para as pessoas, eu vou levar a palavra do Senhor. Ou então, você seja aquele que financie a obra do Senhor. Eu estava falando hoje de manhã, que Jesus tinha mulheres. As mulheres que vinham e seguiam Jesus, mulheres ricas, que vinham para financiar o reino, aliás, o trabalho que ele fazia aqui na terra. Quando precisava de alguma coisa, elas iam e pegavam do dinheiro que elas tinham e compravam para ajudar a obra de Deus aqui. Hoje, Deus não pede para as pessoas lá de fora, Deus pede para você, filho do Deus Altíssimo, para que você entenda quem é o seu Deus, e entenda que Ele tem um propósito na sua vida, e o propósito não é te fazer rico, mas o propósito é que, se um dia você for rico, que você financie o reino dEle aqui nessa terra. Você não foi feito simplesmente para ter um iate, 2 iates, 10 iates. Não, Ele quer que você tenha abundância. Só não pode pôr nelas o coração. Porque o dia que você puser neles o coração, pôr o seu coração no dinheiro, na prosperidade, você vai cair por terra. Né, Lucas? Estou falando isso porque pessoas que estão crescendo financeiramente, crescendo nos seus negócios, tem que ser muito cuidadoso e pedir ao Espírito Santo, me dá um coração equilibrado, que eu saiba investir, que eu invista na tua obra, mas que eu também saiba gerir os meus negócios segundo a tua vontade. E a prosperidade não é financeira só, a prosperidade é em todas as áreas, fisicamente, sem doença. A prosperidade é na parte emocional. A prosperidade também é na parte financeira e também na parte espiritual. Quantos querem ser prósperos espiritualmente aqui? Quantos querem falar em línguas e terem outros dons maravilhosos? Levante a mão. Posso fazer uma pergunta? Fica de mão levantada. Você está buscando? Tem gente que, se você não está buscando, abaixa a mão então. Fala assim, eu quero, mas eu quero varinha mágica, tem que ser já. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Tem que ser de todo o coração, tem que ser para valer. Tem que ser sem coração dividido. Eu também quero prosperidade espiritual. Eu também preciso lutar contra a minha carne, que às vezes não tem vontade de fazer o que precisa fazer. Preciso lutar para ter a minha vida emocional equilibrada, não ser um doido aqui na terra, mas ser uma pessoa sim, que faça assim loucuras para a glória de Deus aqui nessa terra, mas que tenha um espírito equilibrado, não seja aquela pessoa que sai berrando para todo mundo aí, não dá bom testemunho, não fala com ninguém, é duro e fala, o Espírito de Deus me tomou. Agora, para com isso, irmão. Se você tem o Espírito de Deus, você é transformado também, na maneira de viver, no que você fala, você não é um desequilibrado. Sabe o que diz a Bíblia? O Espírito do Senhor é um espírito de equilíbrio, de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, amados? Estou terminando esse momento dizendo para você uma coisa. Se você quiser e ouvir, povo escolhido de Deus, quem é o povo escolhido de Deus aqui? Levante a mão. Quem é o povo peculiar de Deus aqui? Levante a mão. Aleluia. Quem agora que é filho do Deus Altíssimo? Aleluia.
Jesus, eu sou seu filho. É, filho do Deus Altíssimo. E sabe o que mais? Quem aqui é sacerdócio, tem um sacerdote diante de Deus? Levante a mão. É assim, você é. Ele disse isso em 1 Pedro 2,9. Povo escolhido, povo de Deus, que tem um propósito de levar as pessoas para o Senhor Jesus, de anunciar aquele que tirou das trevas para a maravilhosa luz, para ter uma vida próspera e abençoada, mas próspera no sentido bíblico, não cheio da grana, não cheio de orgulho, mas um coração segundo o coração de Deus. Sabe, irmão, se tem uma marca que todo cristão devia ter, é uma palavrinha chamada humildade. A humildade, eu acho que é uma das características mais bonitas que eu vejo num cristão verdadeiro. Ele não se impõe, ele não quer se mostrar, ele sabe que tudo é do Senhor, tudo vem dele, nada é dele. Ele sabe que ele é importante, que ele tem os seus dons, mas ele sabe que toda a glória é do Senhor. A marca do verdadeiro discípulo é ter um coração segundo o coração de Deus. Ele está procurando gente assim. Quantos vão se dispor? Aleluia. Você precisa, eu preciso de Deus. Nós precisamos desse Deus vivo. E precisamos dessa graça. E eu quero perguntar hoje: quantos estão aqui hoje que vão fazer que nem aquele versículo de Isaías 1:19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos aqui querem e vão ouvir e vão obedecer as palavras de Deus? Levante a mão. Quantos querem isso de fato em toda a área da sua vida? Quantos querem prosperidade em todas as áreas da sua vida? Levante a mão. Então fique em pé, porque nós vamos orar. E eu vou pedir para os diáconos e diaconisas trazerem para nós aquela balinha. Sabe por quê? Eu quero dar uma bala para você. Uma bala de mel. Quando o povo saiu da terra prometida, da terra lá do Egito, e foi para a terra prometida, Deus falou o seguinte: eu quero que vocês vão para uma terra que mana leite e mel. É uma terra boa, uma terra fértil, um lugar abençoado. Então, eu quero que você pegue essa balinha, como se fosse o seguinte: essa é a promessa de Deus. Ele quer me dar o melhor dessa terra. Ele quer me dar o melhor dessa terra. Eu só não te trouxe mel porque eu não achei o mel. Não é porque não existe mel, é que quando eu tive a ideia já estava tudo fechado, os lugares de mel. Nem no IGA tinha, para você ter uma ideia. Então, nós vamos passar por você agora. Enquanto o pastor Carlos sobe aqui, pode passar, pode dar. Não, quero que eles fiquem em pé. Por quê, filho? Sabe por quê? Isso, porque a gente vai orar junto. E depois, se você trouxer uma para mim, eu também agradeço. Que é gostosinho, viu, irmão? Você fala: eu não gosto de bala de mel. Mas esse aqui é como se fosse um lembrete. Deus tem mais para você do que você está imaginando. Deus tem muito mais para você se você obedecer. Deus tem muito mais para você se você fizer o que Ele quer. Quero perguntar aqui, irmãos: quantos aqui são dizimistas fiéis? Levante a mão. Eu também sou dizimista fiel. Pastor também é dizimista? Claro que é. Tem que ser. Porque eu acredito nessa promessa. E eu acredito nesse princípio que eu tenho que dar. Eu tenho que abençoar a obra do Senhor. Aleluia. Cadê o pastor Carlos? Vem para cá, por favor. Então, pastor Carlos, ore por nós. E depois nós vamos chupar a bala, tá? Não põe a bala. Você já pôs a bala na boca? Não tem problema, então. Então tira a bala da boca agora. Está parecendo aquele culto, aquele meme que parece lá no Face lá.
Viu, irmãos? Agora vamos, então, agora consagrar. A gente consagra a Santa Ceia e a pessoa já põe na boca. Não, agora nós vamos levantar e vamos trocar com o vizinho. A pessoa... Já viu isso? Né? Então, pode ficar com a bala aí. Ora então você agora, pastor.